Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre achuras, uma parte que ficou faltando nas outras aulas, e também vai falar um pouco sobre layers, vai aprender a fazer essas configurações para que vocês consigam a partir de agora trabalhar com os layers aqui nos projetos de vocês, tá? Então a gente vai começar conversar um pouquinho sobre Ashura, que é uma parte que a gente pode ainda trabalhar. Essa parte de Ashuras, ela tem vários tipos de configurações, né? E a gente pode trabalhar ela então de diversas formas. Então a gente vai lá no comando head. Então a gente pode trabalhar com a Ashura através dessa aba que ela vai se abrir aqui no computador, que seria a Hatch Creation, ou a gente pode configurar as Ashuras através aqui da Hatch Settings, que é essa flechinha pequenininha aqui e que vai abrir essa janela um pouquinho maior, tá? Então aqui a gente pode expandir também, tem mais algumas opções, né? Então eu tenho aqui, a primeira opção que eu fiz foi trabalhar sempre com User Defined. Então essa User Defined vocês já trabalharam, tá? Ela vai permitir que vocês façam ou Ashuras somente com linhas horizontais, ou se a gente vier aqui e habilitar a opção Double, ela vai permitir que a gente faça Ashuras aqui quadriculadas, tá? Então, o único tipo de Ashura em que a gente pode controlar o espaçamento, o tamanho desses quadradinhos é nessa User Defined, tá? Que a gente consegue controlar esse espaçamento, tá? Então eu vou fazer uma outra Ashura aqui para nós fazer uma configuração diferente, tá? Então configurei o que eu quero botar um piso de 60 e vou aqui então adicionar um ponto dentro desse meu dormitório, tá? Não vou fechar aqui na porta porque eu só vou fazer uma demonstração para vocês. Então eu quero que vocês observem aqui, eu tenho o meu piso ele definido dentro desse dormitório, porém ele está iniciando assim, como se fosse uma peça de cerâmica na metade e cortando a outra metade no outro lado. Então eu não tenho nenhuma peça alinhada aqui num cantinho do meu dormitório, o que seria o mais real, né? O que se utiliza na construção civil para que se evite então o desperdício dessas peças. Se eu quiser configurar isso, eu posso trabalhar com essa configuração, tá? Então, basta que eu clique novamente na minha Ashura. Aí eu posso vir aqui, então, nessa flecha de Hatch Settings. E aqui, ó, então, ela vai pedir para especificar a origem. Então, Hatch Origin, onde que eu quero que se origine essa minha Ashura. Então, eu vou clicar aqui nessa opção. E vou clicar, então, aqui nesse cantinho, tá? Vou dar um OK. E aí vocês podem ver, ó, que a minha cerâmica, ela vai ficar, então, colocada a partir desse canto. E vocês podem ver que eu não vou ter aquele recorte em todas essas peças cerâmicas aqui e nem lá no final, tá? Então, é uma das possibilidades que a gente tem de fazer a nossa peça iniciando de algum ponto. Essa Ashura que já está configurada aqui, a gente pode fazer isso também, dá no mesmo, tá? Então, vocês podem fazer isso com qualquer Ashura que vocês quiserem. Então, vou apagar essa Ashura para a gente fazer um outro tipo de Ashura agora. Vou lá em Hatch. No Hatch, como eu gosto mais de configurar aqui com essa janela, então eu vou abrir ela. E a minha opção agora de tipo vai ser pré-definido, tá? Então, essa primeira opção aqui, que são achuras que já vem com o CAD. Então, o CAD ele já traz vários tipos de achura. Então, nessa segunda opção, onde eu tenho Solid aqui, eu posso clicar nesses três pontinhos
e escolher uma achura conforme essas que eu estou visualizando aqui. Tem tijolo, tem terra, tem pedra, tá? Então, existem vários tipos de achuras que a gente pode utilizar aqui. Então, eu vou pegar uma dessas de tijolo aqui. Vou dar um OK nessa daqui. Esse tipo de achura aqui, ele não me permite que eu configure o tamanho do tijolo. Ele só vai me permitir configurar a escala. Quando a gente vai configurar a escala de uma achura pré-definida, a gente tem que ir fazendo alguns testes. Então, essa escala que está definida aqui é 0,30, ela não significa que o meu tijolo vai ter 30 centímetros. Ela só vai significar que a escala é 0,30. Então, eu vou fazer um teste para ver se ela fica boa ou se não aparece nada nessa escala. Ó, pode observar que ficou gigantesco esse meu tijolo aqui, ele nem aparece inteiro, então 0,30 para esse meu caso é uma escala muito grande. Então eu vou clicar nela, vou voltar lá nas minhas opções e vou fazer uma configuração nova, tá? Então 0,30 é muito grande, eu vou botar 0,08 para ver o que ele vai me permitir aqui. Ó, ficou um pouquinho melhor, já dá para ver a representação então desse tijolinho, mas ainda achei meio grande. Então eu vou clicar nela e vou fazer a configuração novamente com um tamanho menor. Então isso aqui sempre é por tentativa e erro, tá? Então vou botar aqui 0,4 para diminuir na metade. Ó, então se eu julgar aqui na minha fachada, onde eu vou utilizar esse tijolo ou esse tipo de achura que tá bom o tamanho, eu posso parar, tá? Senão eu continuo fazendo alguns testes. Se fosse para tijolo, talvez a lataria ainda grande, né? A gente pode tirar assim uma medida com a distância aqui, mas é aproximado, tá? Ela estaria com 88, o tijolo não tem tudo isso, então eu teria que diminuir mais um pouco. Não tenho como fazer a configuração, mas posso ir fazendo tentativas, tá? Então, volto lá novamente. Vou botar aqui 0,1. Ó, ficou bem pequenininho aqui, talvez pequeno demais. Então, vai depender muito de onde vocês querem utilizar essa achura, tá? Algumas achuras, quando a gente vai configurar a escala, elas são escalas pequenas. Então, no caso dessa escala 0,01, e algumas outras achuras, em vez de 0,01, a gente tem que botar 2, 3, para que a escala fique certinha, tá? Para que o desenho apareça na representação. Se eu quiser trocar aqui a minha achura, eu posso clicar aqui e ele já vai abrir novamente essa janela, né? Vou tentar botar essa daqui, então, vamos ver se com 0,1 ela vai dar certo. Ó, 0,01 deu certo também. É interessante essa achura para usar em pisos, áreas externas, né? Então, vocês podem explorar vários tipos de achura aqui. Depende de desenho para desenho também. Às vezes eu estou usando 0,01 para esse tipo de achura. Em algum outro desenho eu não vou conseguir utilizar essa mesma escala. Vou ter que usar escalas maiores, tá? Isso depende muito do CAD. Vamos botar essa aqui, a achura de concreto, então. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ó, nesse caso, a achura de concreto é essa representação que a gente tem e ainda ficou muito grande, né? Não se representa um concreto dessa forma. Então, eu venho aqui e vou fazer uma modificação. Vou botar aqui mais um 0 para ver como é que vai ficar. Ó, ficou desse jeito. Se vocês quiserem, podem aumentar um pouquinho ou não, né? Vai depender de onde vocês estão utilizando essa achura, tá?
entendido, então essa Ashura ela vai ser trabalhada conforme uma escala que vocês vão fazendo por tentativa e erro, tá? Então, mais algumas coisas sobre as Ashuras. Lembrem sempre de marcar essa opção Create Separate Hatches, porque eu poderia colocar todos os pisos que eu tenho na minha edificação numa mesma vez em que eu for colocar Ashuras, e aí eu não vou ter essa opção de precisar apagar tudo se eu quiser reconfigurar alguma parte. Eu vou apagar só parte por parte. Outra coisa importante de verificar é se essa opção central aqui ela está sempre configurada, tá? E basicamente seria isso sobre Ashuras, né? Então a gente tem essa outra opção aqui, gradiente, que a gente também não estudou. Eu vou apagar aqui, vou fechar aqui, só que senão ele vai substituir essa minha Ashura. Essa opção gradiente a gente pode trabalhar ela também aqui na aba das Ashuras, né? Ou escolher diretamente gradiente, tá? Então a opção gradiente, ela nos permite aplicar cores na nossa representação, no nosso desenho. Então posso configurar ela através dessa aba que vai aparecer aqui, tá? Então é a mesma Hatch Creation e essa aba ela também se expande de acordo com aqui o Hatch Settings e ela vai me possibilitar então fazer essas configurações aqui. Eu prefiro ainda, mas vocês podem escolher o que vocês melhor se adaptam, tá? Posso usar uma cor, então ele vai me dar a opção de trabalhar só com uma cor ou duas cores, tá? Uma cor, vocês podem ver que esse hatch ele tem formas de aparecer aqui, então demonstrar como é que vai ficar essa Ashura, né, gradiente. Então eu posso colocar tanto do azul para o azul mais escuro até preto, ou tanto do branco para o azul mais para o azulado mesmo. E eu posso comandar essas diferenças aqui nessa barrinha e aí vai ocorrer essa configuração de acordo com o que vocês selecionarem ali, tá? Então eu posso escolher, eu acho que a parte central da minha Ashura vai ficar mais legal, se ficar mais clara, posso escolher essa. Se eu quiser que as duas laterais fiquem mais escuras e dando essa impressão de curvatura aqui, eu posso escolher essa. Um degradê para baixo aqui ou um degradê para cima, isso aí vai depender do que vocês vão optar, tá? Dá para ter a configuração de ângulos também. Vou colocar um desses aqui para vocês verem como é que funciona. Vou botar aqui nessa sala de estar em circulação. Vou dar um Enter para finalizar. Aí vocês podem observar como é que ficou então a nossa Ashura, ó. Vai escurecendo, né? E aqui vai clareando, tá? Então, isso aqui é muito utilizado para fazer a humanização de plantas, para fazer a pintura das plantas mesmo, tá? Outra coisa que todos têm que saber é que a Ashura gradiente, mesmo quando eu vou selecionar a impressão preta e branca, ela vai sair colorida. Então eu tenho que cuidar muito quando eu vou usar essa opção de gradiente, tá? Ela sempre vai sair colorida. Vou fazer mais uma configuração aqui, então, para visualizar. Aqui vou colocar duas cores, agora eu vou pegar um azul. Ó, aqui tá como um azul para um azul mais claro, eu posso pegar aqui de um azul para um rosa, né? Então, isso vai depender muito do que eu quiser. Tá? Vou usar aquela mesma que tava. Pode ver que mudou um pouquinho só, porque eu peguei um tom bem parecido. Posso selecionar aqui, ó. Essa minha Ashura já está selecionada, Ashura gradiente. E posso escolher aqui uma outra forma de Ashura, né? Então, centralizado,
que o outro no outro caso, tá? Então, assim que funciona para fazer a achura gradiente. Eu vou apagar essas achuras aqui, que elas estão muito pesadas aqui no meu desenho, né? E agora a gente vai trabalhar, então, com os layers. Para trabalhar com os layers, a gente, então, vai utilizar essa Rebel aqui, Layers, tá? Essa Rebel Layers, ela já tem aqui Layers Properties, então aqui nessa opção é onde a gente cria layers. Aqui a gente verifica quais os layers que já existem no meu desenho, então aqui eu tenho eu já tenho alguns layers, alguém já tinha criado esses layers aqui, tá? Às vezes se cria os layers por engano, né? Ou às vezes eles já vêm com alguns blocos que se trabalha externos, né? Então, quando vocês pegam o desenho de outra pessoa, às vezes os layers vêm e eles são carregados e vocês vão conseguir visualizar eles aqui, tá? Os layers, eles são infinitos, eu posso criar quantos eu quiser no meu desenho e também posso criar quantas em qualquer etapa do meu desenho. Então, já desenhei toda a planta e agora quero fazer os layers, não tem problema nenhum. Posso fazer isso, tá? Ah, esqueci um layer ou quero que alguma coisa esteja em outro layer, vou fazer essa configuração nova de outro layer. Não tem problema, a qualquer momento a gente pode criar layers, tá? Então, a gente vai fazer a configuração dos layers conforme o que tinha naquela folha da aula. Eu vou apagar esses layers que eu tenho aqui. E vou deixar, então, só o layer 0 e o layer Depth Points. Então, o layer 0 e o layer Depth Points a gente nunca consegue apagar, tá? O layer Depth Points, às vezes, ele não aparece no primeiro momento do desenho, ele vai aparecer no decorrer do desenho. Então, depois que vocês já criaram os layers, vocês vão ver que, de repente, apareceu esse layer Depth Points aqui. Vocês podem ver que esse layer ele tem uma impressora que está apagadinha aqui. Então, ela significa que que esse layer ele não é imprimível, no caso, ele não tem como ser plotado. Então, às vezes, ocorre que alguma parte do nosso desenho fica no layer Depth Points por algum engano e ele não vai ser impresso. Então, tem que cuidar muito para ver se não tem nenhuma parte desse desenho no layer Depth Points, tá? Outro layer que não pode ser apagado é o layer 0. Então, é um layer padrão que já vem aqui no nosso... que já vem aqui no nosso CAD, tá? E ele não pode ser apagado também. Então, para criar um novo layer, eu vou vir aqui, então, nessas folhinhas aqui e no solzinho, tá? Por que existem essas folhinhas? O layer ele funciona assim como se fosse camadas. Eu vou ter um layer para janelas, um layer para portas, um layer para paredes, um layer para mobiliário. Então, para cada coisa que eu vou fazer do meu desenho, eu vou ter um layer. É como se eu desenhasse em folhas separadas cada parte do meu desenho. Então, eu coloco uma folha, digamos, a primeira folha, desenho as paredes, coloco um papel manteiga por cima, e aí nesse papel manteiga eu vou desenhar só as minhas janelas, boto um outro papel manteiga, e nesse eu vou desenhar só as minhas portas. E em determinado momento, se eu quiser retirar o papel manteiga onde eu desenhei só as janelas, eu posso. E não vai apagar o restante do desenho. Mais ou menos assim funcionam os layers. Então, cada parte do desenho ele é representado com uma camada. Então, é como se eu pudesse controlar ela, ligar e desligar no momento em que eu quiser, né? Então, eu tenho essa opção de fazer essas configurações
através de ligar e desligar o meu layer, tá? Então, por isso que ele aparece aqui como se fossem umas folhinhas, né? Então, são várias, para representar as várias camadas, né? E intuitivamente representar, então, essas folhas como se fossem representadas o desenho em folhas diferentes, tá? Então, para criar um novo layer, eu clico aqui. Ele vai pedir aqui sempre, para iniciar, fazendo um nome para esse layer. E eu vou seguir então todos os meus layers aqui conforme o que você já tem naquela folha. Então, hashtag é o primeiro, o sustenido, né? No caso, viewport, tá? Viewport é um elemento do desenho, no caso é um elemento do CAD que a gente utiliza para fazer a plotagem. E a viewport, ela vai ser estudada mais adiante aqui pela disciplina, tá? Então, primeiro a gente vai criar ele, mas vocês não vão saber o que é, tá? Então, essa luzinha aqui, ela esse bico de luz, ele indica que o layer está ligado. Essa outra, esse somzinho também, ele vai indicar que o layer está ligado, está aparente no desenho. Esse cadeado, ele está aberto, então significa que é um layer que pode ser apagado, né? Então, se eu tiver esse layer bloqueado aqui, ele vai representar um layer que pode ser apagado ou não. E aqui é na parte da impressora, então vai significar, se eu tiver essa linha vermelha aqui, está significando que esse layer não está disponível para impressão, tá? Se eu clicar aqui e a impressorinha ficar com uma cor normal, de acordo com esse layer 0 aqui, ela vai indicar então que está sendo possível de fazer a impressão, tá? Outra coisa importante de configurar é a cor desse layer, então eu vou olhar aqui, vou clicar aqui em cima dele e vai abrir então essa janela para selecionar a cor. Então aqui na folha diz que a cor é vermelho, então vejam só, vocês podem selecionar as cores principais, que elas são as que estão nessa folha aqui, então através dessa aba aqui embaixo, tá? Essas outras, elas não têm nome, as cores, elas são numeradas, então eu tenho cor 60, por exemplo, cor 80, e aqui se eu clicar, ó, eu tenho a cor red, tá? Então por isso a gente usa essa aba primeiro. Depois, para layers mais secundários ali, que eu não uso bastante, né? Eu vou fazer a configuração através dessas outras colorações, tá? Então, botei ali a cor vermelha, dei um OK. Vocês vão ver que vai ficar red aqui. Tipo de linha, então, linha contínua, tá? Tenho essa linha contínua aqui, é a que eu vou usar para a maioria dos meus layers, vou dar um OK. Aqui, line weight, então ela vai representar a espessura da minha linha. Então, nesse caso, a espessura é 0,09. Então, eu clico aqui no default e vou selecionar então essa espessura 0,09 milímetros e dar um OK, tá? Essas outras configurações aqui, transparência, em viewport, eu não preciso fazer nenhuma configuração. Então, esse aqui já está prontinho para usar esse meu layer, tá? Vou criar, então, os outros layers. Lembrando que vai aparecer sempre para criar layers a partir do nome ali. Então, vou botar 01.blocos. A cor então, vai ser vermelha também. E a espessura é 0,9, já está configurado. Próximo layer, então, 01.blocos.
cotas. Vermelho também. E a espessura 0,9. Se ficar, por exemplo, eu deixei o cadeadinho aqui, é bom que todos eles fiquem abertos, tá? Porque senão a gente não consegue modificar nada que eu desenhar nesses layers. Então tem que estar sempre aberto. E aqui, novo layer, então 0,1 ponto esquadrias. A cor é vermelho, é a mesma espessura. Tá. E aqui então para fazer a modificação desse layer que eu estou criando, 0,1 ponto piso. Aqui sim eu tenho a cor 251, então essa cor vai estar aqui, ó. Então é um tom de cinza, dou OK. A minha espessura também é 0,9, tá? Próximo layer, então, 0,1 portas. Deixa eu botar certinho aqui. A cor das minhas portas vermelho também. Se vocês quiserem fazer layers com cores diferentes, bem tranquilo. Contínuo e 0,9 aqui as minhas linhas. 0,1 ponto pranchas. Mesma coisa, contínuo. Aqui eu tenho então 0,1. Meu computador tá um pouquinho demorado aqui. Também tá travando. Então, agora eu vou configurar o 0,1 ponto projeção. Esse layer aqui, ele tem uma particularidade. Ele é vermelho a cor. Porém, quando eu vou configurar a projeção, eu nunca deixo ela como contínua, o tipo de linha. Então eu clico aqui. E eu só tenho essa opção contínua por enquanto. Então eu tenho que carregar uma linha tracejada para colocar então nessa minha projeção. A gente sabe que as linhas de projeção são sempre tracejadas. Então eu vou sempre nessas opções aqui da Shed. Então essa opção que eu vou usar, vou dar um OK. E agora seleciono ela e dou um OK. Aí vocês podem ver que ela vai ficar configurada de forma diferente, né? Não é mais uma linha contínua. Aqui então eu vou ter a mesma espessura 0,9, tá? Vou criar mais um layer. Ó, podem ver que como eu estou criando um layer a partir desse layer projeção, eu vou ter essa mesma configuração anterior. Então eu tenho que ir cuidando disso que eu estou fazendo. Vou lá para 0,2 esquadrias, então a gente tem essa numeração aqui, porque a gente tem dois layers de esquadrias. Tá, então por isso que a gente tem essa numeração à frente, tá? Esse aqui é amarelo. A linha vai ser contínua, então vou dar um OK. E a espessura, então, ela já não é mais 0,9, ela vai ser 0,20, tá? Então, a gente vai selecionar aqui o 0,20. Tenho aqui, então, um próximo layer, 0,2 ponto portas. A cor é amarelo também. E a espessura
0,20, tá? Muitas pessoas utilizam o desenho todo bem colorido para saber se está com o layer certo ou se o layer está errado, tá? Então vocês vão fazer essa opção aí nos desenhos que vocês fizerem. 0,3 selo, então 0,3 ponto selo. Esse aqui é um layer que ele vai ser um layer utilizado no modo layout, quando a gente for estudar sobre a representação da prancha e do selo para depois fazer a impressão. E ele tem uma espessura de 0,30, diferente um pouco, então o selo é um pouquinho mais grosso, né, do que as demais linhas. Vou criar então o 0,3 ponto texto. Verde também, a espessura é a mesma. Vou criar um layer 0,5 ponto parede. Vou colocar a cor azul. E a espessura ela é bem maior do que as outras, então é 0,5 para representar ali uma espessura bem grossa quando for fazer a impressão. Então aqui eu tenho todos os meus layers, né? Então já estão configurados. Se eu precisar apagar algum layer, eu vou clicar em cima desse layer e vou apertar aqui no X, tá? Esse Vzinho aqui verde significa que o meu layer ativo no momento é o layer projeção, tá? Então esse que é o layer que está ativo. Se eu tiver algum layer, por exemplo, que está com esse símbolo aqui com esse símbolozinho de gelo, de neve, significa que ele está congelado, então ele não vai aparecer no meu desenho, então sempre tem que deixar ele com o sol, tá? A mesma coisa aqui, então essa luzinha, quando ela está desligada, o layer está desligado, ele não aparece no meu desenho. Então sempre tem que estar ligado, tá? Então quando criarem os layers, vejam se a impressora então está ativada, se o cadeado está tudo aberto, o sol está ligado, né? E as luzes também, tá? Então tem que estar sempre assim, sempre certinho assim, essa configuração. Então feito isso, eu posso só finalizar, fechar minha janela aqui. Todos os layers que eu configurei, então eles vão aparecer aqui nessa linha, né? Então eu posso fazer a seleção dos meus layers. Como é que funciona para utilizar um layer para desenho? Então eu vou selecionar aqui o meu layer 05 parede. Quando ele está aparecendo aqui na frente, significa que é ele que está ativo nesse momento. Então, a partir do momento em que eu ativei ele, eu posso pegar o comando line, por exemplo, e fazer a representação da minha linha, ó, já com o layer parede, tá? Nesse caso aqui, que a gente já tem a configuração feita, o desenho feito, né, e não fez a configuração dos layers antes, basta que eu pegue e clique na linha, venha aqui em cima e vá selecionar o layer parede, tá? Então assim a gente faz para que o layer parede seja substituído ali pelo aquele layer que estava anterior na parede, que seria o layer 0, tá? Uma coisa que eu posso utilizar é a ferramenta de propriedades, seleção de propriedades, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho já uma parede com o layer paredes, eu posso copiar a propriedade dela e passar para todas as outras paredes. Então, eu venho aqui no Match Properties, clico nela,
vai aparecer então o meu cursor em forma desse quadradinho. Então eu vou selecionar o objeto em que eu quero copiar a propriedade, e aí então ele vai aparecer o meu cursor com um pincelzinho, e aí eu posso clicar nas demais paredes para mostrar onde que eu quero pintar o meu desenho. Tá? Então eu posso colocar todas as minhas paredes aqui como com ler parede. Tá? Quero que vocês... Coloquei só algumas, né, para vocês verem, e quero que vocês observem aqui agora. Então, como eu tenho nessa parede uma janela e ela não foi interrompida, ó, deixa eu apagar. Ela não foi interrompida a parede para criar a janela. Quando eu for colocar uma linha por cima aqui, mesmo que essa linha seja uma linha com o layer certinho do layer de esquadrias, tá? Eu vou ter essa linha, como ela é mais fraca, né? Ela não vai aparecer na minha impressão como mais fraca, ela vai aparecer bem forte na minha impressão, por causa que eu tenho, então, essa layer de parede atrás que ele se sobressai a espessura, tá? Então, eu tenho que cuidar isso, eu tenho sempre que dar um trim aqui nas janelas e depois utilizar, então, uma linha com o layer parede, com o layer esquadria, desculpa. Então, aqui, ó, daí eu vou configurei layers esquadria, vou pegar uma line e vou fazer a configuração. Só um pouquinho que tá meio pesado aqui no meu computador. Posso copiar só essa linha aqui. Tá? A gente utiliza essas duas linhas externas como esquadria 01, mais fracas, e essa linha interna aqui como esquadria 02. Então, seleciono a linha, clico aqui nos layers e escolho esquadria 02. Prof, e essas linhas na lateral da janela? Então, essas linhas, elas vão ser sempre linhas de parede, onde a parede interrompe, tá? E elas são sempre linhas de parede. A mesma coisa acontece nas laterais da porta. Então, nas portas eu tenho parede, parede. A minha folha aqui da porta, ela vai ser com o layer mais forte, tá? Então, porta 02. E essa parte do arco da porta, então, ela vai ser com porta 01, tá? Então, vocês podem seguir essa mesma configuração para tudo que vocês forem fazer aqui nos seus desenhos. As achuras eu posso colocar elas, então, em um layer diferente, tá? Então, quando eu selecionar a Ashura aqui, ela vai diretamente para o editor da Ashura. Então, na verdade, o que eu quero é voltar no Home e vir aqui no Layer e configurar esse layer para piso. E aí, então, ele vai aparecer aqui a minha Ashura da cor que eu configurei o layer, tá? Então, a cor 251. Os textos a gente pode configurar também aqui com o layer certinho. Bem tranquilo de fazer a configuração. Em algum momento, então, eu quero
se todas as paredes sumam para que eu possa ver se tem alguma linha por baixo delas, ou quero trabalhar com algum elemento em que as paredes estão me atrapalhando. Posso clicar aqui e vir então no solzinho e congelar as minhas paredes. Então, vocês podem ver que elas vão sumir, porém elas não vão ter apagado do desenho. Vocês podem trabalhar aqui tranquilamente com o desenho. Assim que quiserem, vocês podem retornar. Em vez do sol vai estar aparecendo então esse símbolozinho aqui de neve, e vocês podem clicar nele de novo. Ele volta ao sol e volta às paredes então, tá? Então isso se chama congelar o layer. Quando eu tenho um layer ativo, que ele está aparecendo aqui na frente, eu não consigo congelar ele, tá? Então eu tenho que, por exemplo, o meu layer ativo é o esquadrias. Se eu tentar congelar, ele vai dizer aqui que ele não pode congelar, porque é um layer corrente, né? Porque ele está sendo usado agora. Então, se eu quiser congelar o layer esquadrias, eu tenho que botar para outro layer, digamos, blocos. E aí eu vou lá, abro a janela novamente e venho para congelar as esquadrias. Aí podem ver que sumiu aqui as linhas, então, do meu layer esquadrias. Volto novamente, tá? Se eu tiver, por exemplo, linhas, layer de paredes bloqueado, então, fechado o cadeado. Tento apagar esse layer de paredes. Podem ver que não apagou, apagou só o meu texto. Ó, selecionei aqui o layer de paredes, uma porta sem layer e o texto. Boto para deletar, só deleta os outros objetos, não deleta as minhas paredes. Porque então é um layer que está bloqueado, eu posso fazer isso quando eu quiser evitar de alguma coisa acontecer com os meus layers de parede, por exemplo. Não quero que em nenhum momento ele se apague, posso congelar. Só tenho que lembrar que não consigo dar trim, também não consigo fazer nenhuma, aplicar nenhum comando nele, tá? Então a gente sempre tem que cuidar quando a gente está trabalhando com os layers. Lembrei de outro elemento que eu gostaria de colocar e não configurei o layer. Posso clicar aqui em propriedades dos layers, vir aqui num novo layer e colocar aqui, por exemplo, um layer sacada, tá? Posso configurar a cor, tudo normal. A qualquer momento que eu quiser, então, eu posso inserir um novo layer, tá? Então, esse layer sacada já está inserido aqui. Fecho a minha janela de propriedade de layers. Venho aqui e ó, posso selecionar sacada e desenhar um layer sacada, ou posso clicar aqui, por exemplo, nessas linhas e dizer que elas são do meu layer sacada. Entendido? Então eu gostaria que vocês anotassem, se tivessem alguma dúvida, podem fazer as perguntas lá no WhatsApp, tá? Podem mandar áudio se não conseguirem executar alguma coisa, tá? Mas eu estou à disposição, então, durante a noite para que vocês mandem esses questionamentos aqui. Mas a aula de hoje, então, basicamente era isso: configuração de layers e configuração de outros tipos de Ashura e o gradiente, tá? Na aula que vem, então, a gente vai ver sobre cotagem e espero que a gente já tenha uma aula presencial. Eu vou colocar, então, um exercício de outra planta baixa no portal. Daí, então, quem quiser trabalhar um pouquinho mais em relação a layers, e quem quiser fazer um outro exercício, né, para ir fixando comandos e pegando um pouco de agilidade, então eu acho bem interessante, tá? Esse exercício não precisam me encaminhar, mas vai estar lá disponível para vocês trabalharem, certo? Até logo então, pessoal. Valeu!